Quando a gente tem a ideia de remover as pedras e jogar elas por aí, usando essa metáfora, o que acontece? A gente não está compreendendo em si o que está acontecendo. Pode cair na situação de você pegar uma pedra e jogar ela lá para frente, ao invés de resolver ela, que a compreensão é o mais importante. A compreensão é você começar a se questionar. Se a pedra é uma situação, é um problema, por que será que eu estou vivendo essa situação? Por que será que eu estou vivendo esse problema? O que será que eu fiz em ações, em atitudes, que me fez viver essa experiência agora com essa pedra aí? Né? O que será que eu poderia fazer para não estar mais carregando ela comigo? Isso daí é um autoconhecimento, é uma introspecção profunda. O que você está fazendo? Você está tentando compreender essa pedra. Às vezes a gente tem um sentimento, um pensamento ou uma ação, nós achamos que devemos nos livrar dele. Não quero isso daí tem que tirar, tem que desaparecer. E sabemos que não é bem assim. Às vezes é mais doloroso para a gente ter essa ideia, essa interpretação de autoconhecimento e autotransformação, do que a ideia da compreensão, de buscar entender. Né? Nós vamos aprender nos próximos slides quais são os ingredientes, vamos dizer assim, entre aspas, que nós precisamos para ir trilhando um caminho de uma forma mais agradável, que é através da compaixão consigo mesmo, da autoaceitação, né, do carinho ao nosso ser interno. Isso tudo vai sendo contado. Às vezes nós optamos em buscar um autoconhecimento agressivo e às vezes podemos ter um autoconhecimento mais agradável. Então a gente vai estar debatendo isso nos próximos slides. A Raquel ela fez um comentário. Porque os outros são um espelho para o nosso crescimento interior. Sim, também tem esse efeito. Às vezes nós convivemos com pessoas que têm reflexos daquilo que a gente tem dentro da gente também. É óbvio que é em diferentes níveis, né? A maioria das pessoas que nós nos relacionamos tem características muito similares às nossas, só que em diferentes níveis. Pode ser que a gente pode ter uma característica de um nível mais alto e outra característica do nível mais baixo. Que nem, por exemplo, a gente pode encontrar no nosso caminho de trajetória de autoconhecimento e de vida uma pessoa que tem um eu da mentira, por exemplo, que mente muito. Essa característica também a gente tem, de forma inconsciente, às vezes a gente nem percebe. Só que em diferentes níveis. Às vezes naquela pessoa é muito mais presente, é muito mais frequente. Em nós, apenas há alguns instantes. Às vezes nós mentimos nos auto-enganando, querendo desviar uma ideia correta de uma ideia correta com uma ideia ilusória. Mentimos para a gente também através das fantasias que a gente cria, das idealizações. Então tem mentiras que são tão sutis que a gente nem percebe. Então cabe a nós termos um autoconhecimento bem profundo e sincero para identificar. Por isso que é um trabalho muito íntimo, muito pessoal. Aí a Raquel fez um outro comentário. Rochelle. O ego no controle. Vou mudar para o outro mudar. Isso daí, bom comentário. A Mar fez o comentário. Não aceita. Ou se a pessoa diz que aceita, diz que quer mudar, mas continua a repetir as mesmas coisas. Eu não sei até que ponto que essa pessoa pode realmente mudar a sua própria natureza. É muito importante a questão do mudar, porque vou dar uma ideia. Vou fazer uma reflexão com vocês agora da profundidade que é alimentar um estado, né? Às vezes uma pessoa ela tem um estado e ela quer trabalhar para modificar aquele estado. É um estado desajustado. Pode dizer assim, é uma pessoa que é muito agressiva, ou é muito preguiçosa, ou é muito medrosa, ou é muito ansiosa. São estados que a gente pode trabalhar para transformar. Um dos primeiros passos seria a pessoa conhecer esse estado que é alterado nela. Ela observa e toma consciência. Bom, esse estado é exagero em mim. Eu posso mudar essa atitude, ou esse sentimento, ou esse padrão de comportamento. O outro passo é a gente identificar se estamos constantemente alimentando esse estado em nosso interior. Que às vezes a gente quer mudar algo e damos mais reforço negativo ao estado do que reforço para transformar ele. Uma pessoa, por exemplo, pode falar assim, bom, eu queria trabalhar para reduzir o medo na minha personalidade. Como eu poderia fazer? Só que ela passa a maior parte do tempo vendo mensagens negativas, vendo filme negativo, vendo jornal com terrorismo, procurando se aproximar de pessoas que contam mais tragédias, mais problemas. O que ela está fazendo com o medo dela? Ela está reforçando aquele estado dentro dela.
Uma outra forma também inconsciente, às vezes a gente alimenta um estado que nós queremos mudar e ele vai se tornando mais enraizado, são as afirmações que nós fazemos para nós mesmos em pensamento e para as outras pessoas através da conversa, né? Quando alguém fala assim para você, você no caso do medo, exemplo, como você se considera em relação ao medo? Eu sou muito medroso, sou medroso mesmo, sou medroso ao extremo. Então o que ela está fazendo? Ela está reforçando cada vez mais, né? A cada oportunidade de conversa, ela repete, eu sou isso, eu sou aquilo, ela está dando mais alimento a um estado que ela poderia trabalhar para transformar. Então a ideia do autoconhecimento, a ferramenta principal seria a autoobservação. Se você começa a observar as afirmações que você faz sobre a tua personalidade, sobre a tua pessoa, você pode transformar, mudar a forma que você se expressa e dirige a você mesmo. Você pode dizer que naquele momento você está com medo, que você tem algumas características que estão sendo transformadas em relação ao medo, no caso, que queria trabalhar para mudar. Então, mudar a forma que nós nos referimos à conduta que nós queremos transformar é importante também. Então, é interessante que a gente observe dessa forma. A Rosângela fez uma... Dando continuidade, aí a Elmar, ela falou, até que ponto a pessoa ela pode realmente mudar a sua própria natureza. Existem questões que são da natureza humana, que a gente considera como biologicamente falando, né? Que é inata em nós, que está na nossa cadeia genética. E existem questões que nós naturalizamos, nós fazemos ficar natural em nós. Às vezes uma pessoa ela não nasce com uma disfunção, por exemplo, da agitação, da ansiedade, do estresse. Ela não nasceu com aquele índice tão alto desses sentimentos e dessas características. Só que ela alimenta tanto aquilo que na cabeça dela ela acredita que é da natureza dela. Ou seja, ela naturalizou uma conduta que não era natural do organismo dela. Então é importante a gente saber isso também. Até que ponto que realmente provém da nossa natureza, por isso um autoconhecimento, o que realmente é genético, é hereditário, e o que a gente está criando com o nosso pensamento para naturalizar algo que não é natural. Quando nós alimentamos muito, através do nosso pensamento, um hábito, através das nossas ações repetitivas sobre esse hábito, chega um momento que ele entra em nossa memória celular. Então é mais delicado ainda para a gente remover esses padrões harmonizados, ou seja, a célula é um ser vivo, ela possui a sua memória. Então à medida que nós vamos alimentando esses estados, é como se elas ficassem cada vez mais materializadas em parte do nosso corpo. Né? É o que dificulta. Falando de uma linguagem mais neurocientífica, com a ver com o funcionamento do cérebro, todas as nossas atitudes é como se ela criasse exatamente isso, caminhos em nosso cérebro. Então, quando nós alimentamos demais uma atitude, nós vamos fazendo caminhos mais profundos, mais profundos, mais profundos. Quando queremos mudar essa atitude, esse hábito, esse padrão de pensamento, a gente tem que desviar desse caminho profundo que nós fizemos. Então, quanto mais reforço a gente está dando, mais difícil vai ser para mudar esse caminho neuronal que a gente criou para ter esse comportamento. Né? Então é importante a gente estar refletindo isso também. Por isso que a autoobservação e o autoconhecimento vai nos facilitar identificar o que a gente alimenta realmente e o que a gente pode fazer para evitar reforçar esses estados dentro da gente. Aí o Elmar, Rosângela fez um comentário. Homeopaticamente nada de saltos. Correto, Gil? Agora eu não me recordo em que eu estava falando naquele momento que você fez esse comentário. Mas vamos continuar. E até que ponto que se deve largar totalmente para não se prejudicar? Exatamente, Elmar. Por isso que a pessoa é muito individual, né? É muito íntimo. É a pessoa que tem que chegar com a sua própria consciência e discernir até que ponto vai, até que ponto vem. No início a gente estava falando sobre conhecer os limites, né? A pessoa ela tem que conhecer os seus limites, mas esse conhecimento vem dela. Por isso que é um autoconhecimento. É um conhecimento que eu posso prescrever. Eu chego aqui e falo para você, olha, você pode ir só até aqui. Por quê? Se eu faço isso, o que eu estou fazendo com você? Eu estou limitando você a novas descobertas, a novos aprendizagens. Então a ideia é estimular com que você descubra até que ponto é o seu. Até que limite é o seu.
para que você continue aprendendo cada vez mais. O Pedrinho disse: quando eu reflito em cima dos meus defeitos, isso é bom? É bom se você não está refletindo com punição, com culpa ou com um sentimento de inferioridade. Quando a gente está refletindo em questão analítica, ou seja, você está fazendo uma análise, é interessante. Esse é o autoconhecimento, né? Essa introspecção profunda, interna, esse diálogo interior que você tem para entender o que está acontecendo com você, né? A gente vai estar fazendo isso, vou estar explicando em outros slides, sem julgamento, sem culpa, sem cobrança, sem punição, apenas com compreensão e compaixão. Aí fica mais fácil da gente entender o que é, como é que a gente está. Se eu começo a observar e refletir sobre os defeitos que atualmente minha personalidade pode possuir, com culpa, com punição, ainda estou reforçando isso daí. É a questão de a gente poder escolher entre um caminho através da observação, da compreensão e o da dor. O da dor é o que a gente está nos punindo ali também, que é uma forma do ego se alimentar. A luz da observação da consciência é a luz que levamos a nossas trevas internas. Boa reflexão. Todos nós temos aproximadamente 12 mil eus dentro de nós. O que acontece? Alguns manifestam e outros não. Deu um comentário. Segundo uma pesquisa, cada pessoa mente no mínimo 3 vezes por dia, todos os dias. Isso confirma o que você falou. Às vezes é tão sutil que não consideramos uma mentira, e assim os outros defeitos. Sim, reforçar o estado negativo é autossabotagem. É o ego entrando pela porta dos fundos da mente. Rodrigo fez uma pergunta. A timidez não é natural ou é o ego? É uma boa pergunta. É uma pergunta para a gente refletir. Mais à frente, se o Rodrigo pegou, viu explicando, né, o que a gente vai estar entendendo, porque é uma tarefa muito delicada, criar um padrão e um estereótipo do que é natural e do que não é natural. É muito importante o autoconhecimento, porque é a pessoa que vai identificar qual característica é natural e qual característica é naturalizado dela. Quando algo passa além do... A gente tem tendências a observar o natural como sendo uma parte onde não prejudica a pessoa, né? Que são atitudes assim, simples, sutis e que não causam nenhum dano. A maior referência que a gente tem como natural é criança, é bebê, é recém-nascido, que até ali então ele não está com todas as influências externas, né? Às vezes uma pessoa ela pode desenvolver a timidez, mas porque na infância teve amigos que implicavam, que colocaram um apelido, que prejudicaram. Então logo essa é uma característica que se naturalizou nele, não era dele, mas ele desenvolveu aquele estado e ele ampliou. Biologicamente, a gente tem várias tendências. Tem pessoas que têm tendências a desenvolver a ansiedade. Tem pessoas que têm tendências a desenvolver a introversão. De acordo com o lugar onde ela vai viver, aquilo pode aflorar ou não. Então é onde a gente percebe a linha do natural e do não natural, do que se transformou já ego ou não. A Aline perguntou: Gil, como podemos encarar o erro em nossa vida pela perspectiva do aperfeiçoamento espiritual? É uma ótima pergunta, Aline. Vai depender de qual linha de pensamento espiritual você está seguindo, você deseja seguir, né? Quando você, por exemplo, você pode seguir uma linha de pensamento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês terem ideias de do que eu estou falando, né, em relação ao aperfeiçoamento espiritual. A gente sabe que em termos de espiritualidade há uma vastidão de informação e conhecimentos, e cada um tem seu método, tem a sua forma de explicação para uma questão interna ou uma questão de nossa vida. Se você está vendo a visão, as situações da nossa vida por uma perspectiva espiritual, dentro, por exemplo, das linhas orientais, como, por exemplo, budismo, shintoísmo, hinduísmo, ou dentro de uma visão ocidental, voltada para o espiritismo, para o kardecismo. Então, eles podem dizer que algumas situações desajustadas da nossa vida são como aprendizados devidos a questões feitas no passado nossas. Podem ser considerados karmas ou situações que a gente precisa superar.